A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Queridos irmãos, o nosso irmão Eduardo Vasco, ex-CCB, filho de ancião, escreveu um livro. Ele escreveu um livro dizendo: saí da congregação, e agora? E esse vídeo está mexendo com muita gente na CCB. Esse garoto fez um vídeo falando sobre isso. Ele não é o primeiro, não é o segundo que eu tenho visto, nem é o terceiro que eu tenho visto fazendo vídeo, atacando aí o livro do irmão Eduardo Vasco. E nós vamos ouvir o que esse garoto tem para falar. É um garoto, parece um pouco assim imaturo, é um menino, e todos os argumentos que ele usa aqui já foram refutados nesse canal, porque são argumentos que não se sustentam. São argumentos que só faz sentido em quem não conhece a congregação cristã no Brasil. Visto que tanto o livro do nosso irmão Eduardo Vasco, quanto este canal, eles são direcionados a membros e ex-membros da congregação cristã no Brasil. Logo, o que eu vou falar aqui fará todo sentido para vocês. Então eu vou soltar o áudio e aí faremos a nossa análise, ok? Vamos ver o que o garoto tem para falar aqui. Preste atenção. Vamos lá. A hipocrisia do ex que não supera. Hoje eu vi uma coisa muito absurda, que foi que lançaram um livro com o seguinte nome: Sair da CCB, e agora? Sair da CCB não é um problema. Na verdade, você pode escolher onde você quer servir a Deus. Porém, você ficar na internet reclamando e difamando uma instituição é um posicionamento de quem entendeu o evangelho? São pessoas que se dizem ter entendido o verdadeiro evangelho, mas perseguem seus irmãos em Cristo e condenam uma instituição onde eles mesmos ouviram falar de Jesus. Mas eu te pergunto, que evangelho é esse em que vocês não amam o próximo? Que evangelho é esse que vocês não ajudam seus irmãos a sair de costumes que estão errados à luz da palavra de Deus? Não estou dizendo que a CCB é perfeita. Ela tem sim erros teológicos, assim como denominações que se dizem bíblicas, mas batizam crianças, têm batismo por aspersão e são sensacionalistas a respeito dos dons espirituais, mas isso não vem ao caso. Mas o ponto aqui reflitam sobre o posicionamento de vocês. Tenham obras de quem possui a fé e o Espírito Santo dentro dos seus corações. Aliás, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas se lembre que a fé sem obras, ela é morta. Então tenha obras de quem possui o Espírito Santo. E o Espírito Santo ama o próximo. Mas é isso aí, a paz de Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, leiam a Bíblia e até a próxima. Bom, os argumentos todo fora de contexto, né? Uma bagunça teológica, coitado, né? Ele mistura a passagem bíblica de 2 de Efésios com o que Tiago escreveu. Em 2 de Efésios fala de salvação. Em Tiago fala de justificação entre homens. É um homem apontando ao outro: você é realmente cristão? Cadê sua obra? Aquilo ali não tem nada a ver com a salvação. Tá aqui, né? Nítido. Quando eles não conhecem isso, eles não entendem isso, isso mostra o despreparo e a falta de conhecimento para falar sobre o que é salvação por graça e o que são obras mediante a graça. Bom, vamos voltar ao áudio aqui e eu vou fazer os apontamentos devidos aqui, tá? É uma igreja que não dá estudo bíblico, tá, gente? Então, não tem como esperar, exigir muita coisa do garoto, tá? O garoto aqui até que está sendo mais corajoso do que muito homem velho na congregação cristã no Brasil. Por isso, o meu reconhecimento ao menino aqui, que Deus te abençoe, filho, tá? E espero que ninguém te retalha por conta desse seu vídeo. Retalha, ou seja, dentro da própria congregação cristã no Brasil. Dito isso, gente, agora eu vou voltar. Eu deixei rodar o vídeo para vocês ouvirem, tá? Na íntegra. Agora a gente vai fazer as devidas pausas aqui, porque merece algumas correções no que o garoto falou. Vamos ver aqui, ó. Primeiro começa com aquele jargão do ex e da ex, fica vendo. A hipocrisia do ex que não supera. Isso aqui uma bobagem, né, gente? Filho, entende uma coisa. O nosso trabalho que nós fazemos aqui não tem nada a ver com esse jargãozinho que vocês criaram para poder atacar as pessoas. Ah, é o ex que não supera porque deixou. Não, filho. O caso do ex e da ex, a mulher dá um pé na bunda no cara. É outra coisa e não tem nada a ver. O nosso trabalho aqui, querido,
é o mesmo que Jesus Cristo fez, que os apóstolos fizeram. Esse combate contra falso evangelho sempre aconteceu, porque o diabo sempre trabalhou para desviar as pessoas do verdadeiro evangelho, porque ele sabe que é no verdadeiro evangelho que as pessoas se salvam. Tá? Então, Jesus Cristo combateu o falso ensino, Pedro combateu o falso ensino, João Batista combateu o falso ensino. Então, o que nós fazemos aqui é bíblico. O que você está fazendo aí não é bíblico. O que você está falando não é bíblico. Eu te desafio a procurar na Bíblia qualquer lugar que está mandando a gente ficar quieto, ficar em paz, entregar na mão de Deus e só orar. São jargões criados pela tua seita, tá? E eu vou apontar cada fala sua, tá? É um erro muito grave, ou seja, é um desdobramento de falsos ensinos. Tudo que esse rapaz está falando aqui, gente, é o resultado dos falsos ensinos da congregação cristã no Brasil. Então vamos lá, vamos ver. Hoje eu vi uma coisa muito absurda, que foi que lançaram um livro com o seguinte nome: Sair da CCB, e agora? Sair da CCB não é um problema. Na verdade, você pode escolher onde você quer servir a Deus. Porém, você ficar na internet reclamando e difamando uma instituição é um posicionamento de quem entendeu o evangelho? Bom, primeiro que difamar é errado. Difamar é errado, é contra a lei, tá? E aqui ninguém está difamando. Vocês têm que entender o que é difamação, querido, tá bom? Difamação não é o da minha opinião, é a minha opinião teológica que a CCB é uma seita, de que ela prega falso evangelho, de que eles pregam profetada. Isso não é difamação. É que na cabeça de vocês, tudo que for contrário à CCB, vocês já classificaram como difamação, tá? Isso é uma tremenda de uma bobagem, o que você está falando. O que nós estamos fazendo aqui é mostrando para as pessoas que a CCB está enganando vocês. Ela não é uma igreja cristã. A congregação não é uma igreja cristocêntrica. Tá? Isso é um problema grave. Porque se nós entendemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, e a CCB não prega a palavra de Deus, é óbvio que a fé de vocês é morta. Ela não é verdadeira. E palavra de Deus, querido, não é o que prega da tribuna. Palavra de Deus é a mensagem da Escritura Sagrada, que é o que a sua igreja não faz. Ela não prega. Vamos seguir o áudio. Vamos ouvir o que ele tem para falar mais. São pessoas que se dizem ter entendido o verdadeiro evangelho, mas perseguem seus irmãos em Cristo e condenam uma instituição onde eles mesmos ouviram falar de Jesus. Aqui é uma mentira. Isso aqui é difamação, filho, que você está fazendo. Nós não perseguimos ninguém, nós não perseguimos pessoas, a gente não está perseguindo. Você não vai ver eu perseguindo uma pessoa indo atrás. Isso é mentira que você está falando. Eles precisam criar essa mentira para dar algum ar de validade no que eles estão falando. Nós criticamos a sua igreja. E você diz aí que nós ouvimos falar de Jesus Cristo. É mentira. Jesus Cristo é um nome usado aí dentro. Vocês não falam dele. Vocês usam o nome dele. Tem uma diferença muito grande. Usar o nome dele, colocar na parede e falar o nome dele quando inicia-se o culto ou a oração, ou seja, o nome dele faz parte da liturgia. Falar dele é você abrir a Bíblia e falar dele. Falar o que ele fez, falar o que ele é. E que é coisa que vocês não fazem, tá? Então, isso que você está fazendo, sim, pode ser enquadrado em uma difamação. Eu falo isso aqui de mim. E de outros críticos você pode procurar. Será que tem algum crítico perseguindo uma pessoa? Será que porque isso é o que vocês fazem? Como eu tenho aqui relatos e vídeos, ou se você abrir aí canais aí, que tem conteúdo específico para ficar me perseguindo, falando de mim. Isso é uma perseguição. Nós criticamos ali todo o bojo de doutrina, de crenças da congregação cristã no Brasil e o que vocês falam e ensinam. E isso aqui está dentro da lei do nosso país. Ok? Vamos mostrar aqui. Segue aí. Vamos ver. Mas eu te pergunto, que evangelho é esse em que vocês não amam o próximo? Que evangelho é esse que vocês não ajudam seus irmãos? Outra mentira cabeluda desse garoto. Quem diz que nós não amamos o próximo? O nosso trabalho aqui é a prova de amor.
Porque não tem maior prova de amor que eu posso dar a vocês do que falar a verdade para vocês. Falar a verdade na cara de vocês. O que você está fazendo aqui é uma mentira. Esse é o amor ao próximo. Você quer uma coisa mais verdadeira do que um amigo seu vir na tua cara e mesmo que você não goste, falar a verdade para você? Você tem maior manifestação de amor do que essa? Não tem. Porque quem não ama é quem sabe que você está no engano e que o final da sua carreira e da sua jornada aqui na Terra, você será condenado ao lago de fogo e mesmo assim eles não falam nada. A sua igreja é uma seita e ela transforma vocês em idólatra. Eu desafio esse garoto aqui, ó. Eu desafio esse garoto a mostrar um vídeo anterior a esse, antigo, um vídeo antigo, aonde ele manifesta essa indignação por conta de alguém que estava falando mal de Jesus. Eles saem da toca, desobedecem até os anciões, fazendo vídeo para as redes sociais. Você sabe que você está em desobediência, né, filho? Mas então, eles desobedecem os anciões para defender a Santa CCB. Mas defender Cristo, defender o Evangelho, jamais eles vão fazer isso. Eu desafio esse garoto aí a buscar um vídeo, a manifestação dele, um texto pequeno que seja, combatendo alguma coisa que ele viu na internet que estava escarnecendo da fé cristã, ou de Jesus Cristo, ou alguma coisa do tipo. Esse garoto não vai mostrar nada, não vai trazer absolutamente nada. Por quê? Porque não existe. Eles são idólatras. Essas pessoas não estão nem aí com Jesus Cristo. A prova de que a sua igreja, garoto, sequer fala de Jesus para vocês. Vocês não passam de meros religiosos, frequentadores de um templo e empregados voluntários da congregação cristã no Brasil. Quer ver a prova? Eu vou mostrar a prova aqui. Uma das provas da idolatria desta seita. Olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui já tem um tempinho atrás, me colocaram num grupo de CCBano. Mais de 6 mil CCBano, eu acredito. E quando eu entrei, assim que eu entrei, eu quis falar de Jesus. Aí eu escrevi aquilo que você está vendo ali embaixo. Ó. Jesus Cristo é a graça de Deus, o revelado do céu, a salvação, o verdadeiro por quem devemos ser salvos. No mesmo momento, gente, no mesmo segundo ali, praticamente, no mesmo minuto, entrou aquela outra publicação ali, que eu até escondi o rosto dessas pessoas. No mesmo minuto, no mesmo grupo, entrou aquela outra publicação ali. Olha só quantas curtidas o conteúdo que fala de Jesus Cristo teve. Nenhuma curtida. Tem um comentário. Se eu não me lembro bem, alguém falou glória a Deus, aleluia, Jesus. Alguém escreveu lá. Provavelmente essa pessoa é um CCBano, mas deve ter vindo de outras igrejas. Então, está um pouco mais familiarizado quando fala de Jesus. Quando fala de Jesus, existe um respeito. Ele vai lá, ele escreve. Agora, olha o post do CCBano. Quando tira a foto na frente da santinha deles, da gloriosa denominação, olha lá, eles obtiveram 101 curtida ou 101 coração e 37 comentários. 37 comentários. Os comentários, quando eu fui ver, era glória a Deus, essa é a obra de Deus na terra. Que igreja linda e maravilhosa, Deus abençoe os irmãos. Oh, irmão, glória a Deus, louvado seja, graça maravilhosa. Tudo exaltando, glorificando, com palavras, de adoração à congregação cristã no Brasil. Tá aí, ó, a prova para vocês verem. Portanto, o que esse rapaz fala aqui, é por engodo, tá? Eu tenho dó desse garoto, porque é mais um iludido. É mais um iludido dentro da congregação cristã no Brasil. Okay? É um garoto, aí deve ter aqui uns 18 anos, não sabe nada da vida ainda, não conhece nada de CCB, Provavelmente está repetindo coisa que houve com os mais velhos ali, Mas vamos ouvir aqui a sequência, tá? Falou que nós não temos amor, nós que estamos aqui lutando para levar a verdade para essas pessoas. Muita gente está se convertendo. Pessoas estão se convertendo, estão crendo, e estão tendo
conhecimento do que realmente, agora sim, do que realmente é evangelho. Como nós estávamos conversando no nosso culto que fizemos no bairro do Limão, já aproveito para te convidar, todo segundo domingo do mês estaremos no bairro do Limão, em São Paulo, às 10 horas da manhã. Lembra-se, é o segundo domingo de cada mês. É só você olhar na folhinha, olha o segundo domingo, é o dia do nosso culto, às 10 horas da manhã. A rua é Jerônimo dos Santos, número 28. Vem congregar conosco, irmão, tá? Rua Jerônimo dos Santos, o número é 28. E dia 27 agora de abril, que é o próximo domingo, nós vamos estar em Campinas, congregado ali, que é o próximo domingo, e o nosso culto será às 10 horas da manhã. Portanto, se você está na região de Campinas, ou na Grande Campinas, ou próximo daí, né, 10 horas da manhã, anote aí o endereço agora. Anote aí, pegue papel e caneta e anote que eu vou falar o endereço para você. O endereço é Rua Vitório Moscardi, número 150. Está aqui embaixo o endereço. Rua Vitório Moscardi, 150, Souza. Souza é uma espécie de bairro ou distrito ali em Campinas. O culto é o próximo domingo agora, né? Que é dia 27, 10 horas da manhã. Você tem um instrumento, irmão? Tá guardadinho aí? Pega ele, vem congregar conosco, tá? Traga o seu instrumento e vem louvar a Deus. Não deixa jogado e esquecido o seu instrumento não, rapaz. Vem louvar. No nosso último culto, uma orquestra maravilhosa, tocando maravilhosamente bem. Tava lindo o culto. E nós aguardamos você. Bom, voltando aqui ao garoto, né? Coitado. Garoto, né? Garoto, nós não tem amor não. Fica vendo. Esse que vocês não ajudam seus irmãos a sair de costumes que estão errados à luz da palavra de Deus. É exatamente o que a gente está fazendo. Vocês estão errados na palavra de Deus, segundo o costume de vocês, querido. Você sabe que na sua seita, a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o que o irmão prega da tribuna. Isso é heresia, querido. Tá? E os costumes de vocês, né, são costumes antibíblicos. Tá? Vocês não têm estudo bíblico. A igreja não fornece nenhum tipo de estudo bíblico. Quando vocês tentam dar algum tipo de assistência para as crianças, são um show de heresia e de horror, como eu mostrei no último culto, né? As crianças desenhando uma congregação e saindo um caminho da congregação que leva ao céu. Ou seja, o desenho está dizendo que a congregação é o caminho que leva para o céu. Se você acha isso pouco, sinto muito, filho. É porque você, então, não tem nenhum sentimento pelo evangelho. Porque tudo isso são afrontas muito mais graves, muito mais pesadas do que aquelas que está em Gálatas, que fez com que Paulo dissesse àquelas pessoas que eles caíram da graça. Por conta de um acréscimo, Paulo já disse para eles que eles tinham caído da graça. Quanto mais a sua seita, tá? Vamos ouvir aqui o restante, presta atenção. Não estou dizendo que a CCB é perfeita. Ela tem sim erros teológicos, assim como denominações que... Ó, fica vendo. Tem erros teológicos. Não, você está enganada. A CCB tem heresia. Não é erro teológico. Vamos ouvir. Dizem bíblicas, mas batizam crianças, tem batismo por aspersão e são sensacionalistas a respeito dos dons espirituais, mas... Aí ele fala, mas eu não vou falar disso. Bom, é uma bobagem o que você está falando, porque todas essas coisas que você apontou não está nítido e claro na Bíblia. Não é nítido, é passível de discussão. Por isso, não é considerada heresia. Primeiro você tem que entender o que é heresia, coisa que você não falou aí e você não sabe. Existe erro e existe heresia. Erro é quando você está no caminho certo, você está na direção certa, e aí vai acontecer erros. Mas você está na direção certa, ou seja, com erro, sem erro, menos erro ou mais erro, você vai chegar no destino. Ótimo. Heresia é quando você está no caminho errado, oposto. Aí, filho, não importa se a sua igreja tem pouco erro, grandes erros, ou se não tem nenhum erro, ou se ela é perfeita e linda e maravilhosa. A heresia, o final dela é condenação. Entendeu isso? Agora eu vou te explicar algumas coisas. Em primeiro lugar,
das coisas que você citou aí, tá? A CCB também batiza criança. Então você não pode falar nada sobre isso. A CCB batiza criança de 12 anos. Aí vai, não, mas é porque tal. Tudo isso é invencionice da cabeça de vocês. Isso está na Bíblia, que a criança pode ser batizada se ela receber evidências de novas línguas, porque batiza criança com 8, com 7, com 7. Tá na Bíblia? Você vai falar, ah, não tá. Então vocês inventaram isso. É igual a igreja que vocês estão acusando. Eles fazem porque eles acreditam teologicamente que aquilo é certo. A mesma coisa que vocês estão fazendo. Então, refutado essa bobagem que você está falando, ok? Mesmo que isso não é heresia, porque heresia é algo claro na Bíblia e eu vou explicar isso aqui para você. Calma lá. E aí, ele fala sobre sensacionalismo. Se os dons cessaram, né? Os dons cessaram. Isso também não está claro, tá? Existe a manifestação de dons e tal, mas para quem diz que cessou, tem até um argumento lógico em alguns pontos e alguns requisitos. E outros que dizem que não cessou, também tem alguns pontos que dão apoio para isso. Por isso, a discussão não fecha. Logo, isso não é heresia. Se bem que eu acredito na manifestação de dons ainda nos dias de hoje, ok? Quero deixar claro aqui a minha posição. Portanto, vocês misturam, por ser leigos e ignorantes, heresia com erros bíblicos. A congregação tem heresia. Agora eu vou explicar para você o que é heresia. Heresias são deturpações de verdades claras e estabelecidas na Bíblia. Claras e estabelecidas. Exemplo, Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém palavra de Deus. Agora eu vou pegar exemplos de duas igrejas opostas que você acabou de citar aí, para te mostrar o que é heresia. Você pega a Assembleia de Deus, que acredita nos dons, e você pega a Presbiteriana, que acredita que os dons cessaram. Pega essas duas. Quando você fala Bíblia, palavra de Deus, ambos concordam. Porque verdades bíblicas não está em discussão. Mesmo que tenha divergências teológicas, as verdades bíblicas, eles creem e abraçam. Essas verdades não podem ser negadas. Logo, se você faz isso, você se torna uma seita. Congregação, ela não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Logo, tem muitos anciões combatendo a Bíblia e combatendo o estudo da palavra de Deus. Isso é gravíssimo. Combatendo o estudo. A congregação, a instituição, sequer promove curso nenhum da Bíblia. Curso nenhum da palavra de Deus. Outro exemplo. Ambas as igrejas, Assembleia de Deus, Presbiteriana, ou Batista Reformada, ou qualquer outra, ou Metodistas, quando se fala salvação pela fé em Jesus Cristo, todos eles concordam. Pode pegar vertentes teológicas diferentes, todos eles concordam. Congregação, salvação por obra, como você fez nesse vídeo. Você mistura duas passagens bíblicas que são diferentes, falando de assuntos diferentes, mas a congregação mistura essas duas partes para poder dar ênfase em salvação por obra. E várias outras coisas que a congregação manifesta a heresia. Outro exemplo, são vários. Qualquer uma dessas igrejas que eu falei, eles vão crer que a regeneração se dá através da fé em Jesus Cristo. Congregação, a regeneração se dá na água batismal. O batismo, quando você sai do batismo, você sai sem pecado, porque o pecado ficou na água. Isso é heresia, querido. Então, os seus argumentos são pífios. Tudo isso que você está falando aí, eu já refuto isso aqui há 15 anos. Há 15 anos, simples assim. Vamos ouvir o restante aqui. Mas isso não vem ao caso. Mas o ponto aqui é, reflitam sobre o posicionamento de vocês. Tenham obras de quem possui a fé. Reflitam. É óbvio que a gente reflete todos os dias, né? Se eu devo falar mais, se eu devo ser mais enfático ou não, porque o trabalho de combater mentira, querido, é um mandamento bíblico.
É um mandamento que vocês não fazem. Vocês foram ensinados a ficar quieto e entregar na mão de Deus. Isso é outra heresia. Por que heresia? Porque a Bíblia orienta ao contrário. Ele fala, é lícito que haja as heresias para que os sinceros se manifestem. O sincero se manifestar. Você não se manifesta calado. Você não se manifesta fechado no seu quarto, sozinho. Porque é exatamente isso que a tua igreja ensinou. E é isso que você está falando aqui. E é isso que você está ensinando. Vamos ver. E o Espírito Santo dentro dos seus corações. Aliás, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas se lembre que a fé sem obras, ela é morta. Gente, duas coisas totalmente... Pega esse camarada, esse garoto, ou qualquer outra pessoa que acredita em salvação por obra e pede para ele explicar Efésios 2:8. Eles não vão explicar. Ele vai falar de outras passagens bíblicas, mas não vai explicar, porque é impossível. Agora eu vou explicar aqui para vocês. Gente, em Efésios 2:8, aquele capítulo trata sobre salvação. Ali está falando de salvação. Somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Ponto final. Lá em Tiago, João e todos os demais, eles estavam combatendo naquela época falsos cristãos e judeus que tinham virado cristão, mas que não era cristão verdadeiro. Eles estavam ali para tentar introduzir a doutrina judaica. Então eles não eram cristãos de verdade. Quando Tiago está combatendo ali, ele escreve essa carta, ele está fazendo um combate, lateral. Significa uma justificação entre homens. É uma justificação horizontal. Ou seja, eu não consigo ver o coração da pessoa. Por isso eu falo, pelas suas obras eu vou saber se você é cristão ou não. O que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou também. Ele falou, pelas obras vocês vão conhecê-lo. Então Tiago está querendo dizer isso aqui. Se vocês fossem realmente cristão, como vocês falam, vocês teriam obra de cristão. E isso era justificação entre homens. E ali é citado até Abraão. Abraão pode ter sido justificado entre os homens, mas a Bíblia também fala, mas diante de Deus não tem do que se gloriar, ou seja, ele não pode usar essa justificação diante de Deus. Ele não pode. Ele pode se justificar entre os homens, mas para com Deus não. Então é sobre isso que Tiago está tratando ali. Uma justificação entre homens. É o combate à hipocrisia. Ou seja, homens que se diziam ser cristão, mas as obras deles não eram de cristão. Então não mistura essas duas coisas. Nós somos cristãos, verdadeiros e genuínos. A prova disso é aqui, recebendo pancada, xingo, ofensas, processos, perseguições, denúncias do Ministério Público e da polícia, e mesmo assim a gente continua esse trabalho para levar a verdade para você, tá? Eu sinto muito que um garoto desse tamanho, um menino, tenha mais coragem do que muito adulto na congregação que está no Brasil. É uma vergonha, É uma vergonha. Mas vamos terminar de ouvir aqui o áudio do garoto. Então tenha obras de quem possui o Espírito Santo. E o Espírito Santo ama o próximo. Exatamente, querido. Obras do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, chamou os mentirosos de falsos, enganadores, hipócritas, raça de víboras e mais um punhado de coisa. João, cheio do Espírito Santo, a mesma coisa. Jesus repreendeu os ensinos humanos que colocavam à frente da palavra de Deus. Isso são obras do Espírito Santo. Filho, ficar quieto e ser conivente com o erro e com a mentira, isso sim não é obra do Espírito Santo, que é o que você faz, que é o que você está ensinando as pessoas a fazerem. Ficar em silêncio enquanto o engano ganha campo e continua enganando mais pessoas. O que você está ensinando, sim, não é obra do Espírito Santo. Agora ele vai encerrar. Mas é isso aí, a paz de Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, leiam a Bíblia e até a próxima. Tá aí, tadinho. Vamos orar por esse rapaz. Quem sabe Deus encontre um espaço no coração desse garoto e ele seja convertido ao verdadeiro evangelho. Filho, vou te dar um conselho. Todos esses seus argumentos são refutáveis. Você não está com a verdade.
você foi aliciado pela Congregação Cristã no Brasil para espalhar esses falsos ensinos. Simples assim. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.